Bom dia a todos, a todas e a todes. Estamos aqui mais uma sexta-feira de live do CREAS. Espera aí, deixa eu esperar o pessoal entrar. Pronto. Então, mais uma sexta-feira de live do CREAS Flor do Camará, aqui no município de Camaragibe, Recife, Pernambuco. Sexta-feira essa que é dedicada a um trabalho diário, né, que o CREAS realiza, que é o cuidado e o acolhimento de pessoas em vulnerabilidade, sejam elas crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas com deficiência, comunidade quilombola, comunidade LGBTQIA+. Mulheres em situação de violência doméstica, tá? Esse é o público que a gente acolhe toda semana aqui no nosso município. Como havíamos prometido na semana passada, né, na nossa última live, onde trouxemos um pouco da ansiedade e da depressão, fatores esses que estão inseridos no processo também do suicídio, né? Pessoas que vêm a cometer suicídio, ela em sua maioria passa por esse processo de depressão, de ansiedade, né? São fatores que vão fazer parte aí desse contexto patológico. E aí nós, né, eu e minha preceptora Marcela Egito, nós conversamos um pouco com vocês na semana passada sobre esse recorte. E hoje vamos dar continuidade à nossa live e falar sobre o setembro, o dia 10, né? Dia 10 de setembro, dia esse que pontua, fortalece e traz à tona essa discussão do suicídio. Tá bom? O suicídio, ele é um problema de saúde pública e, por isso, falar sobre ele é muito importante para a sua prevenção e para o seu entendimento, né? Quando a gente busca falar sobre suicídio, a gente procura ter um cuidado muito grande para que isso não seja potencializado no outro. O nosso discurso diante ao suicídio é justamente buscar o acolhimento dessas pessoas que sofrem, né? E ajudá-las a entender o processo e, a partir do momento do entendimento, fazer com que elas consigam encontrar um caminho que não seja esse que já está sendo construído, né? Então, o processo do suicídio e suas ideações suicidas, ele é algo que precisa sim estar sendo observado com muito cuidado e atenção, tá bom? Então, muitas pessoas compreendem essa realidade, mas nem todas sabem da relação entre o suicídio, né, num processo social e também no suicídio que vem acompanhando o uso abusivo de álcool e outras drogas, né, que vai ser um dos pontos que a gente vai tá trazendo hoje também. Meu nome é Marcos Silva, eu sou estagiário em psicologia no 8º período. Estou como estagiário aqui no CREAS Flor do Camará e essa é a nossa live da sexta. E vai estar conosco para essa discussão, né, Marcela Egito, nossa psicóloga. Vou convidar ela agora. Um pouco de seu conhecimento, um pouco de seu entendimento e favorecer com a sua beleza essa nossa sexta-feira. Seja bem-vinda, Marcela. Oi, E Marquinhos. Oi, pessoal. vamos mais um dia, né? Mais uma sexta-feira, trazer um conteúdo importante para a nossa população, né? Para a nossa sociedade. Exatamente. A gente hoje vai discutir esse ponto tão importante, né, Marcos? Que é a questão
do envolvimento, né, com substâncias psicoativas, né, que nos preocupa um pouco, mas ao mesmo tempo a gente traz, né, que existe a solução, que tem condições sim da gente conviver com isso de uma forma saudável, né? E além disso, conhecer um pouquinho do que de fato é, né, o Setembro Amarelo, como iniciou essa ideia, por que surgiu essa ideia, né, do Setembro Amarelo. E é isso, hoje, como o Marquinhos trouxe, né, eu estou como psicóloga aqui no CREAS, né, é um prazer enorme ter essa figura maravilhosa que é Marcos, como meu estagiário, encher um pouquinho a bola dele. Minha gente, ele é muito amostrado, mas eu adoro deixar ele mais amostrado ainda. Eu já disse que eu sou um pisciano pavão, mas assim, eu também sou um cara sensível e ela começa a trazer isso, vai me emocionar. Mas vamos continuar. Oh, meu Deus! Mas eu trago verdades, e é isso que eu quero sempre, é deixar você feliz em saber que você é maravilhoso mesmo. Vamos começar então, né? Vamos Dar sim, vamos sim. início para poder o pessoal conhecer bem, né, o Setembro Amarelo, entender, né? Porque tem muita gente que defende, levanta a bandeira, né, do Setembro Amarelo, que é importante sim, né? Mas é importante principalmente a gente conhecer a bandeira que a gente está levantando, né? Claro. E aí, pessoal, o que significa o Setembro Amarelo, né? Como a gente já traz, é o mês de prevenção ao suicídio, né? Mas essa campanha, inicialmente, ela não foi daqui do Brasil, tá? Na realidade, ela iniciou com o nome de Movimento Fita Amarela, devido a uma campanha que foi feita através do jovem Mike. Na verdade, não através dele, através da situação que ocorreu com ele. Mike, ele era um jovem de 17 anos que tinha, na época, né, um Mustang 68. Um Mustang amarelo 68. E aí, no ano de 1994, infelizmente, devido a tantas coisas que Mike estava acumulando na cabeça, né? Tantos problemas, né, que ele estava unindo à tentativa de sobrevivência dele, digamos assim. Então, ele tirou a própria vida dentro do carro dele, tá? E nisso que ele tirou a própria vida, os familiares e os amigos começaram a entender tantas coisas que ele já vinha apresentando, né? Porque como a gente falou na semana passada, né, Marquinhos? E essa semana acredito que Marquinhos vai pontuar algo do tipo também. A gente traz isso, a gente demonstra antes de qualquer... Os comportamentos e ideias suicidas, eles aparecem antes, tá? Eles se apresentam antes de fato do ocorrido. Então, qualquer frase até que a gente escuta, a gente precisa ficar atenta, né? Dependendo do comportamento que aquela pessoa já tenha. E então, no funeral de Mike, os amigos e familiares de Mike começaram a distribuir panfletos e junto com o panfleto eles trouxeram uma fita amarela, né? Amarelo, como vocês sabem, né? Assim como nos sinais e entre outros locais, né? Um exemplo muito claro, quando a gente quer falar algum aviso, né, nas redes sociais, a gente usa muito o sinalzinho da exclamação, né, que é um triângulo amarelo também, justamente para chamar a atenção, né? Então a fita amarela vem disso, da atenção, de fato. E aí eles distribuíram justamente na intenção de trazer a mensagem para as pessoas, que trazer a mensagem para as pessoas que as pessoas já não estavam sozinhas, né? No caso, trazer o entendimento para essas pessoas de que existem outras pessoas passando por essa situação e que elas precisam de atenção. E aí a mensagem, né? Ela começou a se espalhar pelo mundo a partir de 1994, justamente após essa atitude dos familiares e amigos de Mike. Só que aí, pessoal, uma coisa é se espalhar pelo mundo, né? E outra coisa é, de fato, ser reconhecida em cada local, né, esse movimento. E foi o que aconteceu aqui no Brasil apenas em 2015. E foi quando foi conhecido como Setembro Amarelo aqui em 2015. Mas calma, não significa que só em 2015 é que a gente estava lutando
por essa prevenção ao suicídio, não é isso. É porque a campanha de prevenção, né, ao suicídio aqui começou a ser, de fato, conhecida desde 2003. Né? Então, desde 2003 é que houve essa luta maior em relação à campanha. Porém, só em 2015 é que, de fato, veio a oficialização. Por que isso? Porque cada estado vinha ali e defendia a necessidade disso, tá? De que houvesse essa prevenção. Então, a campanha ela começou a tomar uma proporção muito maior. E nisso que começou a tomar uma proporção muito maior, de fato, precisou ser reconhecida. Né? Porque veio à tona a importância, né? Vários profissionais começaram a defender essa importância. Então, vamos lá reconhecer algo que é de extrema importância ser discutido. Não é à toa que a gente está aqui trazendo mais uma vez a importância dessa discussão, né? E aí, no mês de setembro, mas Marcela, por que no mês de setembro? O que acontece? No dia 10 de setembro, hoje, né, ele é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é justamente desde 2003. Então, por esse motivo, como existe já esse dia de prevenção, a gente foi e escolheu este mês, para ser o mês de prevenção ao suicídio. Então, por isso que setembro, tá? Por conta do dia 10, e amarelo por conta de Mike, né? Em referência a Mike, em referência a todas as pessoas que passam por situação de comportamentos e de ideias suicidas, né? E de tantas outras pessoas que infelizmente chegou ao suicídio. Então, essa é a mensagem em relação ao Setembro Amarelo. Hoje, oficialmente, é o dia da campanha, né? E por esse motivo, a gente vai continuar conversando, debatendo, né? Esses temas, justamente na intenção de combater esse índice tão alto de suicídio. E para isso, como o Marcos bem falou, a gente hoje vai falar sobre o uso abusivo dessas substâncias, que infelizmente também é um fator muito importante a ser discutido, justamente por conta da influência que ele tem, né, nessas pessoas. Certo, Marquinhos? É isso, é isso. É importante lembrar que Mike, ele não foi o primeiro, né? O primeiro a cometer o suicídio. Antes de Mike, outras pessoas já vinham passado pelo processo, tanto como ato, como também pelas ideias suicidas, mas Mike se tornou um marco, né? Para esse processo da campanha. Então, a sociedade, ainda hoje, ela não consegue compreender, né, esse comportamento do outro e entender o que de fato está acontecendo. Então, é importante que nós possamos, né, nos inclinar ao outro, né, como diz na academia de psicologia, né, Marcela, o fator de se inclinar ao outro, de poder entender, de poder ouvi-lo, né? Então, esse processo de trabalhar a escuta, de trabalhar a atenção, de trabalhar esse acolhimento faz parte da psicologia, porém, o senso comum, ele também pode estar observando esse processo, ele pode estar com a escuta mais atenta, né? Procurar ver o comportamento que o outro está mostrando de forma diferenciada do que ele se apresenta, né? Quais são as ideias que ele mostra, quais são os discursos que ele vem trazendo, para que, a partir daí, a família ela possa entender e procurar buscar uma ajuda para essa pessoa, né? Então, esse setembro, todo ano a gente trabalha com esse enfrentamento, né, contra o suicídio, porque, como eu disse no início, é uma situação de saúde pública, sim, tá? E quando não se trabalha essa atenção, esse cuidado, o sofrimento não é apenas para aquele que conseguiu concluir o ato. O sofrimento ele vai estar direcionado para a família e para a sociedade como um todo. Tá bom? Sabe, Marcos, isso que você falou, né? Que Mike não foi o primeiro. Talvez Mike esteja sendo o símbolo do Setembro Amarelo, o símbolo do movimento, né, na realidade, porque o movimento começou
como fita amarela, como eu falei, né, talvez ele tenha sido porque as pessoas que estavam próximas a ele, apesar de não terem se inclinado no momento certo, digamos assim, né, mas Uhum. houve o alerta do Sim, posterior, né, sim. entenderam que ele já estava alertando. E Uhum. aí, de uma forma lamentável, né, mas trouxe, né, essa atenção para que até eles mesmos, né, os familiares, os amigos, pudessem se inclinar para outros, né, e alertar, olha, vocês precisam também se inclinar, né, como você bem pontuou, e eu acredito que tenha sido isso, né, eu vejo dessa forma. Claro, Mike não claro, claro. sobreviveu, infelizmente, mas tiveram outras pessoas, né, que depois desse movimento puderam, né, sair disso, né, quantas pessoas, uma fita amarela, né, que foi distribuída inicialmente não pôde salvar, né? A Uhum. gente precisa pensar dessa forma, né? Fazer a nossa parte, se inclinando ao outro e lembrar isso sempre, né? Quando os Mikes, né, no mundo. Tá me ouvindo, Estou ouvindo sim. Marcela? A, Ok, é a porque palavra é com teve você. um. Foi, eu Ok. percebi. Eu gostaria de convidar todos que estão presentes para interagir conosco, né? A semana passada foi muito legal, né? Muito gostoso fazer a live com a interação do público. Então, sintam-se à vontade, façam perguntas. Aquilo que a gente souber responder, claro que nós iremos responder, e aquilo que não estiver, né, sobre o nosso conhecimento, a gente pede ajuda, claro, né? E aí a gente constrói esse processo tão rico e tão importante, porque é um espaço de trocas, é um espaço onde todos podem estar contribuindo, porque a gente não está falando apenas para nós, estamos falando para a sociedade. Então, a partir do momento que a gente consegue construir isso, a partir da troca de conhecimento, a sociedade ganha e nós também vamos ganhar, né, com absorvendo, né, esse processo, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar sobre álcool, crack, álcool e outras drogas nesse processo da, da, do suicídio, né? Pontuando agora esse processo do suicídio e entendendo que precisamos, além de falar sobre substâncias psicoativas e suicídios, a gente tem que pontuar também esse processo que se agravou durante a pandemia, né? Que aí, essa pandemia onde nós achávamos que seria no curto tempo, né? Hoje, conversando com o nosso coordenador, ele pontuou muito bem, né? Esse processo da pandemia, que antes nós pensávamos que iríamos passar 2, 3, 4, 6 meses, estamos quase há 2 anos, né? 2 anos ainda em construção desse combate ao coronavírus, né? O Covid-19. Então, ainda estamos engateando, né? Por mais que a população esteja com suas vacinas, né? Mas existem as variantes, existe o processo do descuido social, onde só agrava o processo, tá bom? Então, a pandemia do Covid-19, ela afetou o mundo de diversas maneiras, né? Então a gente vai entender isso muito bem, tá entendendo isso no nosso cotidiano, no nosso fazer, né? Então mexeu com a nossa vida social, mexeu com a nossa vida profissional, mexeu com a nossa saúde mental, né? E com isso trouxe foi um avalanche, né? A gente nunca iria pensar que poderíamos estar vivenciando esse processo, né? E aí o distanciamento social tem gerado, né, dentro da pandemia, diferentes efeitos psicológicos no cidadão, tá? E efeitos esses que pode levar a um adoecimento psíquico agudo, né? Como um transtorno, ou pode trazer crises dentro desse processo. É,
E aí, com esse distanciamento, a gente falou na semana passada, falamos da ansiedade, esse distanciamento gerou ansiedade, esse distanciamento gerou estresse, gerou insegurança, né, financeira e incertezas. Gerou uma série de situações, né, onde a gente teve que estar vivenciando ali sem entender muito bem o que de fato estava sendo posto para nós, né? E dentro disso, nós, com o isolamento, nós começamos a vivenciar um processo de solidão, né? Que não é a solitude, mas é uma solidão onde nos deixa distante do outro e distante até de nós mesmos, porque essa insegurança termina nos fazendo com que a gente não consiga nos enxergar, não consiga nos ouvir, né? Diante de tanto medo, diante de tanto sofrimento. E aí, é importante que nós precisamos entender que, nesse processo da dependência química, né, muitas pessoas buscaram a dependência como uma válvula de escape. Tá? Então, fazer o uso de substâncias psicoativas era a forma de fugir da realidade, fugir desse real, fugir disso que está sendo colocado para nós. Né? Como eu conversava muito com os pacientes que eu acompanhava no CAPS AD, Casa da... Campo Verde, CAPS AD Campo Verde, aqui de Camaragibe, eu pontuava muito isso com eles. Olha, se você faz o uso de substâncias psicoativas para sair do problema, vamos imaginar que esse problema está ali na sua frente, está na sua frente, colocado, arrumado em uma estante, mas você quer fugir daquele problema e você faz o uso de substâncias e aí você esquece que aquele problema está na estante. Quando o efeito da substância passa, que você olha para a estante, ela está completamente bagunçada porque esse problema só cresceu. Então, quanto mais você foge do problema, mais gigante ele vai se tornar. Eu ia falar mais maior. Mas ele vai crescer na sua vida. Então, é importante que nós possamos entender o processo do problema e enfrentá-lo. Não buscar soluções para fugir desse problema. E aí, sentir-se triste, entediado, ansioso, pode criar o cenário perfeito para iniciar ou aumentar o uso de álcool, de crack e outras drogas. Né? Então, é isso que eu vim falando, que eu falei para vocês. Né? A gente viveu num processo, né, de angústia, de medo, de tristeza, de sofrimento, de perdas, de incertezas, de inseguranças, e isso fez com que o processo do uso ele se agravasse ainda mais. Ao mesmo... E aí, vindo para as pessoas que estão em tratamento, né, essa ideia, né, que o coronavírus trouxe, né, aqueles indivíduos que se encontravam em tratamentos e que estavam, de certa forma, estabelecidos, né, estabilizados com a sua diminuição do uso, né, aquele fator do processo da redução de danos, né, essas pessoas passaram também a ter as recaídas. Então, essas recaídas fez com que essas pessoas voltassem ao uso abusivo dessas substâncias. E aí perder todo um processo de tratamento, né, que é um processo longo. É importante pontuar que a dependência química ela não tem cura, né? Ela é algo que vai estar no sujeito, porque quanto mais ele faz o uso da substância, mais o organismo vai pedir essa substância, mais o organismo ele vai cobrar essa substância para que ele possa estar, né, nesse processo. Não é isso, Marcela? O organismo vai entender e vai estar pedindo, faça o uso, e o indivíduo vai estar fazendo. Então, o tratamento ele é algo que vai fazer com que o indivíduo ele possa diminuir esse uso, ou então até parar de fazer o uso, porém, existem os gatilhos, né?
E a pandemia foi um dos gatilhos maiores para a nossa sociedade. Essa pandemia, Na ela reali- veio... Pode falar. Na realidade, Marquinhos, eu acredito que a gente não pode dizer que foi a pandemia, mas tudo o que aconteceu dentro da pandemia. Tu Sim, entende? sim. Porque quando a Isso, gente, assim, eu isso. não sei se tu consegue compreender o que eu estou dizendo, mas quando a gente diz a pandemia, a gente acaba que fala mais do tal vírus, digamos assim, né? Coloca mais Claro, a claro. culpa no tal vírus. Mas tudo o que aconteceu dentro Uhum. dessa situação, todo o sofrimento causado pelo vírus, né? Foram diversos gatilhos. Né? E a Isso. gente vê de novo o pensamento do luto, por exemplo, né? Sim. Quantos gatilhos não foram dados a partir do Ativados. luto? Né? Foram Sim, sim. ativados a partir do luto. Né? Quantos gatilhos por conta. Aí sim vem a questão do uso da substância em si. Quantos gatilhos por conta de um abandono, por exemplo? Na Uhum. verdade, não é o abandono, é o sentimento do abandono, como você pontuou. Isso. Né? Então, eu acredito que seja bem assim, a pandemia no geral, né? Mas não Uhum. só, não só o sofrimento do vírus, da doença. Né? É importante a gente trazer dessa forma. Né? Você pontuou pandemia, e aí é importante a gente abrir esse parêntese. A pandemia, a gente sabe que quando a gente fala pandemia, a gente fala de um todo, né? Mas Sim, vamos pontuar sim. principalmente o sofrimento, não em relação ao vírus, mas em relação ao que o vírus causou, né? Isso. Trouxe a mais. Até Só porque para no início acrescentar. dela, não, muito bom, muito bom. No início dessa pandemia, né, nós entendíamos, nós tínhamos medo apenas do vírus. E a gente começou a entender que não, essa pandemia, ela mudou o nosso cenário social. Ela mudou o nosso ser enquanto ser no mundo, né? Porque esse processo da construção do indivíduo no mundo ele vai buscar tudo aquilo que o mundo vai trazer, mas na pandemia, como é que a gente conseguia buscar isso que o mundo nos trazia? Que o mundo só estava nos trazendo uma doença que, de certa forma, as incertezas vinham junto com ela. Então, tudo isso que você trouxe é bastante importante, porque a pandemia ela acarretou uma série de problemas sociais, psicossociais, familiares, financeiros, né? E isso foi um agravamento, tá? Então, quando se fala da pandemia hoje, nós entendemos justamente isso que você pontua. Não é apenas o vírus, né? Não é apenas o Covid-19, é o que de fato é Ele trouxe. essa mudança começou a mudar o nosso entendimento enquanto ser no mundo, né? Mas, enfim, muito, muito bom sua pontuação, Marcelinha. A gente está vendo que é uma troca e a gente vai trabalhando isso. Aí, Leila Costa, meu amor! Leila Costa vai falar o seguinte: seja bem-vinda de novo. Eu pensava que você não ia aparecer hoje. Olha só, eu já ia cobrar, ia mandar um monte de mensagem. O medo da morte, o isolamento social e o desemprego. É justamente isso. Esse é o processo que a pandemia nos trouxe, que também é gatilhos para o uso abusivo de álcool, crack e outras drogas. Esse medo, né? Essa fobia, né? A fobia ela vai ser um conjunto, né? De medos excessivos. Então, houve essa fobia em nós. Tá? Então, a fobia, o medo excessivo da morte, a fobia, né? O medo excessivo de perder o emprego, a fobia, o medo excessivo do isolamento social. Então, esses são alguns dos gatilhos, né, que foram postos para nós nesse processo da pandemia. E aí o uso abusivo de álcool, crack e outras drogas, ele se tornou latente, visível, né? O CREAS, Flor do Camará, a gente passou a receber uma demanda enorme, né? De conflitos familiares, de
pessoas vítimas de agressão dentro da própria casa, porque era um espaço de isolamento, era um espaço de cuidado, era um espaço de acolhimento. Ora, se esse é um espaço que eu tenho que ficar, porque eu não podia sair, não podia visitar, não podia fazer nada, eu tinha que ficar dentro de casa, então eu tinha que conviver com o meu violador, porque esse violador ele estava sobre o uso abusivo, né, de substâncias psicoativas. Então a gente passou a receber muitos casos, muitos casos. E além desses casos, a gente também passou a receber casos de pessoas entrando em crise ou em surto psicótico, justamente por já apresentar um quadro, né, uma patologia de base no transtorno mental, e aí, mesmo com essa patologia de base, ela fazia uso de substâncias psicoativas. Ela também era um usuário uma pessoa de dependência química. Então, isso só fez agravar o processo, né, desse adoecimento mental. O Marquinhos, Tá? é importante a gente pontuar que não significa que a pessoa que está passando por um transtorno, ela não vai poder usar algum tipo de substância. Não é isso que a gente está querendo defender ou dizer que não, enfim. O que a gente está trazendo, quando o Marcos fala essa questão de que a pessoa estava passando por um transtorno e mesmo assim ela faz o uso, é que uma vez que se faz o uso, você em transtorno, tomando o medicamento correto, porque na maioria dos casos se utiliza de medicamento, tá? Então, o que tu estás consumindo, a substância que tu estás consumindo, está interferindo no teu processo de tratamento. Porque aquele Claro. medicamento não vai agir da maneira correta. Marquinhos falou, Uhum. pontuou exatamente sobre isso. A medicação, ela vai te ajudar. Mas se tu estiver utilizando algum tipo de medicamento, algum tipo de medicamento não, perdão, algum tipo de substância que não seja viável ao teu organismo, considerando a medicação que tu estás utilizando, então não vai adiantar. Porque vai anular o efeito da medicação. Né? E é importante a gente compreender esse processo para que a pessoa que você conheça, que está nesse processo, venha a ser alertada por você a não utilizar dessa substância. Né? Para que o tratamento seja viável, para que o tratamento tenha êxito, tenha sucesso. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, assim, é algo bem complicado, né? Porque a partir do momento que se mistura, né, substâncias lícitas e ilícitas no organismo, isso gera um processo reboot, que esse processo vai afetar a saúde mental do indivíduo, né? Indivíduo esse que já tem a saúde mental afetada, né, pela sua patologia já apresentada, e aí, como trabalhar a crise, como trabalhar o processo do agravamento, né, dessa, desse ser adoecido psiquicamente, tá bom? Então, é interessante, né? O ser humano ele sempre vai buscar justificar o porquê fazer o uso, né? Então, vamos procurar entender que não tem como. Existem as justificativas, sim, mas nós que estamos na rede de assistência, na rede de saúde, também na rede de saúde mental, né, nós sempre procuramos trazer para o outro esse processo adoecedor que é o uso de substâncias psicoativas, ainda mais quando esse uso se torna abusivo. E aí, é comum que muitas pessoas elas buscam justificar esse processo do uso, né? E aí, do tipo, hoje eu estou me permitindo a ser feliz, né? Hoje eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais viver esse processo do isolamento social, do coronavírus. Eu estou desempregado e eu quero colocar tudo, chutar o pau da barraca. Então, hoje eu quero me fazer feliz. E aí eu busco o uso de substâncias psicoativas, né? Ou então, eu preciso relaxar.
preciso desestressar, né? Então, processo do trabalho, faculdade, a família, e eu preciso relaxar, e aí eu vou A rotina buscar exaustiva, né? o uso, isso, vou buscar fazer o uso, tá? Eu não estou dizendo que não deva fazer o uso, a gente fala do uso abusivo, né? Porque tem pessoas que passam do processo da sua linha, né? Da sua linha até onde eu posso fazer esse uso, de que forma esse... e é importante entender que a dependência química ela vai ser gerada a partir do momento que o uso abusivo ele comece a mudar o indivíduo em seus diversos eixos, seja o eixo familiar, seja o eixo profissional, seja o eixo social, como também a saúde. Então, esse processo da dependência química, o indivíduo, quando ele começa a não ser produtivo no seu trabalho, o indivíduo, quando ele não começa a ser o pai ou a mãe, né, dedicado aos filhos, ou o companheiro ou a companheira amorosa, cuidadora, acolhedora, quando começa a quebrar tudo dentro de casa, quando começa a adoecer, né, então é o alerta. É dizer, olha, algo está acontecendo comigo, porque eu estou bebendo e estou virando um monstro, né? Eu estou bebendo e estou passando 2 dias deitado na cama, sem conseguir se alimentar, eu estou bebendo, não estou conseguindo ir trabalhar, eu estou bebendo e estou perdendo, né, o salário que eu recebo, então é o alerta. É procurar entender aonde está o perigo aí, tá? Mas vamos falar sobre suicídio e as drogas. Tá bom? Deixa eu só pegar aqui a minha fila, porque a gente trabalha, né? Quando a gente busca, né, construir um Não tema conta o para vocês. segredo, Marcos, não Não, conta o mas é segredo. importante, é importante. Quando a gente começa a trabalhar, né, os temas para poder trazer para vocês, a gente faz uma busca assim, de Uma informações para que estrutura. o nosso discurso ele possa ter uma base, né? A gente não está falando aqui do senso comum, a gente está falando para o senso comum, mas a gente não está falando na posição de senso comum. A gente fala enquanto técnico, enquanto estagiário em psicologia, enquanto psicóloga, né? Marcela aí conosco, para que o indivíduo ele possa entender esse discurso técnico, né? Então, a gente procura ter bastante cuidado para que o nosso conteúdo ele seja um Marquinhos. conteúdo rico, né? Para aqueles que estão do outro lado. Fala. Não, voltou, porque tu estava travando aqui. Aí por isso que eu disse, Marquinhos, eu ia falar o restante, mas aí você voltou. Marcela, Leila tá mandando um beijo pra gente. Beijo, beijo, Eu beijo, vi, beijo, eu comecei beijo. a rir, aí tu estava falando, eu falei, não vou atrapalhar, mas ela mandou um beijo cheiro pra tu, Leila. Cheirão. Ó, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a droga é todo e qualquer substância não produzida pelo organismo, tá? E aí, ela, ao ser ingerida, modifica nossas funções, seja funções motoras ou mito, ela vai modificar nossas funções psíquicas e motoras, porque vai estar uma ligada à outra, né? Porque a partir do momento que ela muda o nosso processo, né? Quando se ingere essa substância, né? Seja álcool, crack ou a própria maconha, né? Isso primeiro vai para o cérebro e a partir do cérebro é distribuído para o nosso processo motor. Então, vai mudar todo o nosso sistema psicomotor e aí a pessoa, né, se perde, entra na lombra, né? A lombra, fica bêbado, fica muito louco. É isso que acontece, tá? Essas drogas, elas alteram os aspectos físicos, emocionais e relacionados ao pensamento e ao comportamento. Aí vem o nosso ponto do suicídio, né? Então, vai mudar o seu processo emocional, vai mudar o seu processo de relação com o outro, vai mudar o seu pensamento e vai mudar o seu comportamento. Essa mudança é uma alteração. Então, quando o indivíduo ele já tem o processo das ideações suicidas,
né? É importante que a gente está buscando o processo da prevenção, né? O mês de setembro a gente procura sempre trabalhar essa prevenção, tá? Não quer dizer que é só no mês de setembro que a gente trabalha isso, é cotidianamente, porque as pessoas não começam a ter as ideações ou os atos voltados ao suicídio apenas nesse período, né? É interessante que nesse período as coisas são mais, né? As pessoas buscam mais, mas enfim, é justamente esse nosso alerta. Pessoas com ideação suicida, pessoas que têm, né? A ideação é o pensamento, né? É o pensamento, é o desejo, é a vontade, né? De buscar, né? Esse processo. Com a substância psicoativa, isso pode potencializar ainda mais, né? Então, fica o alerta, né? Nossos cards do mês de setembro diz o tempo todo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Então, a partir do momento que você tem o processo da ideação suicida, busque ajuda. Não busque a ajuda na substância psicoativa. Não busque a ajuda potencializando essa vontade, né? Essas ideias. Busque ajuda, seja através de seus familiares, seja através de seus amigos, seja através da rede de saúde, seja através da rede de assistência, seja através da rede de saúde mental. Busque a ajuda de um profissional que possa lhe ouvir, que possa acolher o seu sofrimento e que possa, junto com você, construir pontes para que você possa sair desse momento tão difícil. Tá? Então, o uso de substâncias psicoativas não é o caminho. Tá bom? Então, quer falar, Marcela? Queria, Marquinhos, eu queria pontuar, pessoal, a respeito da fala de Marquinhos, que a gente aqui também tem esse lugar de escuta para vocês, né? Então, mesmo que é a rede de saúde que vai ali dar todo o suporte, mas uma vez que vocês têm conhecimento de que a gente pode ouvi-los, né? Como o Marcos disse, busque ajuda. Vocês não estão sozinhos, a gente não vai deixar vocês sozinhos, né? O caso que vier, né, após ouvir essa live, não vai ser o primeiro caso que vai aparecer aqui a respeito disso. A gente atende pessoas que passam por esse processo e a gente faz o acompanhamento de acordo com o que demanda do nosso serviço e faz o acompanhamento junto à rede de saúde também, para que vocês tenham todo o suporte. Então, quando a gente diz você não está sozinho, a gente não está falando apenas do serviço do CREAS. Você não está sozinho porque a gente não vai deixar você sozinho. A gente não vai deixar você passar por esse processo sozinho. A gente vai dar o apoio que você precisa e vai atrás de todo e qualquer profissional, de acordo com a nossa rede, né, de acordo com o que a gente pode fazer aqui, para que você sim saia dessa. Porque a gente aqui acredita sim que você pode sair dessa. A gente defende isso. A nossa defesa é essa, que você pode sair desse processo. Né, Marquinhos? A rede está bem equipada para que possa estar acolhendo, né? Acolhendo todo indivíduo que nos procura. Então, aí eu vou falar de Camaragibe, né? O nosso município, nossa rede, né? Rede de saúde, de assistência e saúde mental, ela está muito bem equipada para poder atender essa demanda. Como também as universidades, existem clínicas, escolas, em cada universidade busque também esses serviços, que é importante, né? A escuta é importante, o acolhimento é importante, né? Essa escuta e esse acolhimento salva vidas. E aí você vai entender que não estará sozinho nesse processo. Então, quanto mais você se isola, quanto mais você se fecha no seu mundo, quanto mais você dá vazão a esse sofrimento, mais distante você estará, né, do processo de sair, né, do processo de buscar, de pedir ajuda, peça ajuda. Você é bem mais que isso, bem mais que isso. Você consegue, né? Peça ajuda, sinalize, mande um e-mail, tá? Entre em contato conosco,
tá bom? Marquinhos, É, já que nós estamos falando a respeito disso, eu queria pontuar também o Centro de Valorização à Vida. Né? Marquinhos falou aí sobre e-mail e entre em contato conosco. Então, além disso, vou pontuar também, né? Porque o Centro de Valorização à Vida, pessoal, dá justamente esse apoio emocional, principalmente em relação à prevenção ao suicídio. Né? Então, o atendimento ele é gratuito para toda e qualquer pessoa que precise conversar e que queiram conversar. Você que sente vergonha, né, de vir a falar presencialmente com alguém, por não querer encarar alguém, você pode ligar. É totalmente sigiloso o atendimento para ele, com eles, né? Por telefone, além de ser por telefone, também pode ser por e-mail ou por chat, né? O atendimento é 24 horas, independente do dia. Então, de domingo a domingo, eles estão funcionando, tá bom? E o principal, quem tiver aí condições, anota num papelzinho, porque eu vou passar os números para vocês. Um é gratuito, tá bom? E o outro, ele vale para Pernambuco inteiro. Acredito, isso eu não tenho como informar exato para vocês, mas acredito que não seja gratuito. Mas tem um número que é gratuito. O gratuito é 188, o número, tá? Anotem aí. E o outro número é o DDD 81, que é o daqui de Pernambuco, número 3421-7311. E aí, com qualquer um desses dois números que vocês entrarem em contato, vocês vão conseguir informações, se por acaso precisarem ou preferirem ser por e-mail, vocês vão conseguir informação do e-mail para poder entrar em contato, vão conseguir informações sobre como é que funciona o chat deles e podem falar como vocês preferirem também por telefone. É importante pontuar, né, para que saia do nosso entendimento, passe para o entendimento de vocês, né, o conhecimento de vocês na realidade, sobre mais esse meio, né, de valorização à vida de vocês, que é isso que a gente quer, né, valorizar cada vez mais a vida. E o Centro de Valorização à Vida está aí para isso, para nos dar mais esse suporte também. CREAS no seu momento de utilidade pública, né? Então, temos que estar trazendo essas informações também. Estamos debatendo sobre o mês Setembro Amarelo, né? O mês que trabalha, né? O combate ao suicídio, né? Na sociedade. E eu sou Marcos Silva, está aí conosco Marcela Egito. A gente está trazendo esse processo do suicídio e trazendo um recorte também do uso abusivo de álcool, crack e outras drogas. Então, veja só, o que seria suicídio, né? Então, é, é, é redundante, mas é importante que a gente possa trazer isso. O suicídio é um ato quando a pessoa se machuca propositalmente, tá? Independente de quão grave seja esse ato. Isso inclui pensamentos, né? E aí eu falei o tempo todo aí, pensamentos suicidas, gestos e atitudes destrutivas consigo mesmo. Até o suicídio em si, até o ato concreto, né, concretizado, né, que é o ato de tirar a própria vida. O suicídio, como eu falei, é um problema de saúde pública e precisamos estar atento a eles. E ao fazer uso de drogas, independentemente de ser legalizadas ou não, o nosso cérebro vai sofrer mudanças que não são esperadas, tá? Algumas substâncias elas podem alterar a parte que é considerada o freio, né? O freio das nossas ações, que está lá no nosso cérebro, lá na nossa cachola, na nossa cabecinha, que é tão importante, gente. Então não vamos adoecer esse Senhor que está aqui dentro, né? O Senhor do nosso controle emocional, mente sã, corpo sã. Se seu cérebro não está bem, seu corpo padece, né? Então não adoeçam esse ser. Isso leva as pessoas a fazerem coisas que não fariam caso estivessem sóbrias, ou sejam, com a cara limpa. Tá? Então, desculpa, é importante que nós possamos entender isso. Tá? As drogas mudam o comportamento do indivíduo, a gente já falou isso,
e desta forma quem usa pode agir de forma diferente, colocando-se em situação de perigo. Não só a sua própria vida, colocando em risco a sua própria vida, mas a vida do outro, tá bom? A gente está só pontuando aqui, e aí vê só. Se você ou algum conhecido apresentam sofrimentos, e aí é um alerta que a gente vem trazer para vocês, né? Prestem atenção. Se você ou algum conhecido apresenta sofrimentos de desesperança, rejeição, baixa tolerância a frustrações, baixa autoestima, estresse, agressividade, pouco apoio familiar, né, esses conflitos familiares, e ainda possui algum pensamento ou plano concreto para tirar a própria vida, você não está sozinho. Nos procure. Nos procure. Tá? Procure serviços que possam estar lhe ajudando. Procure, busque. Marcela trouxe alguns locais que você pode estar acessando, eu trouxe outros. Busque. Se você está passando por tudo isso que eu acabei de pontuar, você precisa de ajuda. E aí, quando se precisa de ajuda, é importante a pessoa entender do outro lado que ela não está sozinha, que existe alguém que possa sentar, olhar para ela e ouvi-la. Sentar, olhar para ela e entendê-la. E construir junto com ela uma reflexão para o mundo que ela está, uma reflexão para a valorização da própria vida. Porque fugir dos problemas é algo que não vai trazer a solução. Então procure entender esse processo e busque sim essa ajuda. Tá bom? Estamos quase terminando, né? E aí só pontuando aqui aquilo que Marcela disse, trouxe, né? Caso você tenha dúvidas sobre onde buscar ajuda, né? Aqui em Camaragibe, o CREAS Flor do Camará está aberto de segunda a sexta para poder atender seu sofrimento, para poder lhe acolher, para poder estar ao seu lado, né? E trabalhar junto com você esse processo. A rede de saúde mental de Camaragibe também tem três dispositivos que você pode estar acessando, que é o CAPS Mirim, né? O Camará Mirim, o CAPS AD, que é o CAPS Campo Verde, que é o álcool, crack e outras drogas, e o CAPS Casa da Primavera, que é o CAPS Adulto Transtorno. Além disso, nós também temos 5 CRAs que atendem nossas regiões políticas, nossas RPAs. E você buscando esses CRAs, eles podem estar também direcionando você ao CREAS. E a partir daí a gente construindo com você o processo do cuidado, junto com a rede de saúde. Tá bom? Além disso, também tem, como eu falei, tem as universidades com clínicas, né, clínicas escolas, que estão abertas para poder atender, e fora isso, profissionais de psicologia, né, que podem fazer o seu atendimento, o seu acolhimento de uma forma humanizada e entendendo tudo aquilo que você vem apresentando. Tá bom? Nossa, eu fiquei muito triste porque a gente teve poucas colaborações aí, né? Nosso chefe mandou, né, tá parabenizando aí a nossa equipe, né? Nosso poderoso chefinho, que eu amo tanto. Tá parabenizando aí nossa equipe, mas eu senti falta da colaboração de vocês, mas que bom que vocês estiveram conosco, permaneceram conosco aí nessa live. E é sempre gratificante saber que existem pessoas que gostam do nosso conteúdo, aprendem conosco, têm essa troca, absorvem, né, esse momento de conhecimento, né, e entrar na casa de vocês, entrar no trabalho de vocês, ou entrar na vida social de vocês, no horário de 11 horas ao meio-dia, é algo que
é quase uma invasão, mas assim, a gente pede licença e entra com toda a humildade, com todo carinho, com todo o respeito, né? E sabendo que nosso conteúdo é construído de uma forma muito profissional para que vocês possam ter, de fato, informações coerentes, né? Que possam estar ajudando todos vocês. Marcela, momento de despedida, né? Agradecimentos, porque tem uma lista enorme para que a gente possa estar falando aí e agradecendo o povo. Gente, eu só quero reforçar o que o Marcos falou, que é muito bom ter vocês aqui conosco, né? Avisá-los que semana que vem tem mais, discutiremos um tema muito importante também. Você que conhece um jovem que ainda está na escola, principalmente, que conhece mães de jovens que estão na escola, manda o link do nosso Instagram, do nosso perfil, para que elas possam acessar, porque semana que vem a gente vai trabalhar um tema importantíssimo, né, voltado principalmente para os jovens, para vocês terem como saber lidar com esses jovens que estão passando por situações, né, de ideias e comportamentos suicidas dentro das escolas também, além do cyberbullying. Minha gente, isso é algo que está acontecendo sempre, principalmente com os nossos jovens. Então, vamos lá, né, esperar um pouquinho para a semana que vem, mas já atentos a esse tema muito importante que teremos. No mesmo horário de 11 horas, tá? Nosso chefinho já está aí colocando. Falando justamente do nosso tema da próxima semana. Vai ser muito importante também, muito especial, tenho certeza. É isso mesmo, e é importante, né? Esse mês a gente vai estar sempre discutindo algo voltado ao processo do suicídio, né? Então, o bullying, o cyberbullying são também situações que podem mudar a vida de uma criança, um adolescente ou um adulto, né? Então, a equipe do CREAS está acabando o tempo! A equipe de advogados do CREAS vai estar nesse processo de discussão com vocês, e nosso chefe estará discutindo, ele, Bruninho, conosco. Mas vamos lá. Abraços e agradecimentos a Anselmo Assis, Luísa Inácio, Carlos Ouro Preto, Joedson, nossa, Rosana, Niedja Cristina, Criança Feliz, Marise Bonfim, Jaqueline Nascimento, Jaquileia Nascimento, Conselho Tutelar de Caetanos, Priscila Lima, Maria Clara, Cícero Fonseca, SRBCS, CAPS, Cocos, Magda Souza, Lani Andrade, Conselho Tutelar de Queimados, Criança Feliz de Água Branca, CREAS Coração de Maria, Carla Fernanda, Patrícia Santos, Bruno Plácido, Ivanice Francis, CREAS Salitre, é isso? Leila Costa, meu amor, Conselho Tutelar Fragoso, CRAS Alto Graças, Lídia Gonçalves está aqui do meu lado, Samara, Pisci Aline Fernandes, beijo, Aline, Jana Modas, Jaque, assistente social, da onde? Cleiton Batista, CREAS Alice de Andrade, Pamela Rocha, Fátima Pena, Fran Soares, Edilene Lima, Karim, psicóloga, Fabiola Araújo, Damila, psicóloga, Conselho Tutelar do Rio de Janeiro, Renascer, Espaço Renascer, Andréa, beijo, Lu, Andréa Carlos, Norma Benício, Sara Oliveira e Nirma Pisci. Nossa, que é tanta gente, cara. Muitos psicólogos aí conosco. Agradeço e dizer que logo mais, né, ano que vem estarei sendo como amigo de profissão. Colega, né? De profissão. Colega exatamente. De profissão. Olha,
Quem falou isso aqui? Leila disse que foram tantas informações importantes que não dava tempo para comentar ou fazer anotação. Nossa, que coisa boa! Que coisa boa! Que bom, Leilinha, que você gostou de nossas informações e que essas informações possam acessar cada um de vocês, possam atravessar vocês e alertar novamente que vocês não estão sozinhos. Tá bom? Agradecer a equipe do CREA Show do Camará, com muito carinho, né, que constrói semanalmente o cuidado e o acolhimento para a comunidade, a sociedade camaragibense. Um beijo!